A nossa conversa de hoje é sobre laranjas, sucos, frutas e verduras. Então, começando por relacionamento amoroso. E para fazer um suco naturalmente, precisa de 2 laranjas inteiras. Porque senão não é um suco. É apenas você pegou o caldo de uma laranja ou metade de uma laranja. Mas para fazer um suco geralmente precisa de 2 laranjas. A não ser que é só você que vai beber. Mas o que hoje eu vim falar sobre quando a pessoa fala que eu vou encontrar metade da laranja. Primeiro fato, laranjas nascem inteiras. Segundo, nada pela metade prospera. Uma semente pela metade não dá uma árvore. Você às vezes precisa de 2 sementes para fazer uma árvore, mas elas são inteiras. No caso, 3, né? Quando a pessoa diz que vai encontrar uma gêmea, veja bem o raciocínio. Para você ser gêmeo de alguém, você precisa nascer com essa pessoa. Não importa com a mesma cara ou não, mas você precisa nascer da mesma pessoa. E se a sua alma gêmea fosse o seu irmão, você estaria tendo um relacionamento incestuoso. O que eu acredito que é pecado. E o que, na minha concepção, na minha ideia aqui, geralmente a sociedade não gosta desse tipo de coisa. E além disso, porque pode agravar doenças. Mas aí já é uma questão mais hormonal, a criança pode nascer machucada ou alguma coisa assim. Sim, a questão clínica, né? Sim. A questão clínica, olhando o incesto, não para um âmbito, um prisma religioso, nem mesmo cultural, eu diria. Porque a sociedade não aprova, não sei o quê, tem países que aprovam, tem outros que não. Mas olhando única e exclusivamente pelo lado clínico, né? Pela parte genética, né? Biológica das pessoas, o risco não vale a pena, eu acredito. Eu mesma não acredito. Inclusive, eu ensino isso aos meus filhos. Eu acredito que não vale a pena correr um risco tão grande de potencializar tendências de doenças hereditárias, né? Reforçar informações genéticas ruins, no caso. É isso. Então, nada que está pela metade prospera. Nada, nada, nada. Qualquer semente tem de estar inteira. Por mais que precise de 2, precisa estar inteira. E por isso que eu não acredito tanto em misticismo de vou colocar na loteria todos os meses R$10. Pensa bem comigo, se você pegasse esses mesmos R$10 que você usa para pagar a telecena, você guardasse para si, no final de um ano você ia ter R$120. Claro, às vezes a telecena é R$20, você iria ter R$200 no final de um ano. Mas R$200 é pouco, mas R$200 que você joga pro vento, então melhor você guardar do que jogar pro vento. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, ainda voltando um pouco na questão do relacionamento, que eu estava até falando contigo, que por isso que eu acredito naquele símbolo do equilíbrio, o símbolo do equilíbrio, o símbolo do yin, do yang. Sim. Não que eu tenha essa questão, esse vínculo de crença religiosa e tal, viver guiada, baseada por isso. Mas é uma coisa que para mim faz sentido, porque são 2 símbolos, um é preto, outro é branco, eles são compatíveis, eles se encaixam, mas a gente vê que cada um, na sua totalidade, tem um ponto de intersecção um com o outro, né, de conexão, tem um pontinho preto no branco, tem um pontinho branco no preto, né? E tem um é branco e tem um pontinho preto, e o outro é preto e tem um pontinho branco. Então, assim, as relações, isso já é como se fosse uma sabedoria ancestral, né? Que as relações, para darem certo, para terem equilíbrio mesmo, claro, tirando a parte da hierarquia e tal, eu estou falando de relacionamento de pessoas, de casal, né? De amizade. Estamos falando sobre sexualidade. Exatamente. Então, assim, e aquela coisa que às vezes a gente olha e a gente costuma ter medo da sombra da gente, que a gente vê projetada em outras pessoas. É aquele pontinho branco, é aquele pontinho preto, que às vezes a gente olha, a gente tem medo, né? Que às vezes a gente olha um potencial de algo que a gente até às vezes julga no outro, né? Fala, poxa, essa pessoa tem uma tendência assim a mentir ou a flertar com outras pessoas, e a gente às vezes não quer reconhecer, né? Fala a verdade, a gente não quer reconhecer que aquele pontinho tem na gente também. Eu entendo. É assim, a gente aprendeu com Rosana Dineby. Todos os canais que, eu falar, eu sempre gosto de saber a fonte de outras pessoas, então eu vou também falar da minha fonte, de onde que eu peguei as coisas, porque às vezes as coisas não saíram da minha cabeça.
Então, Rosana de Bebir falou que as pessoas são espelhos de nós. E que tudo o que você faz com você, você vê no outro. E foi isso também que eu aprendi depois de uma desilusão que eu tive, que eu tava muito carente, então Mas não dê nomes, pelo amor. Eu não vou dar nomes. Meu Mazoca não vai dar nomes. Então vai, fala, obrigada. Tô com medo já. Eu sempre falo só parte do que eu sei. Pronto, então fala. Sempre falo só parte do que eu sei. Nunca falo, tipo, desculpa, gente, mas eu nunca vou falar tudo o que eu sei. Porque, por exemplo, agora pode ter pessoas que podem estar, tipo, você é uma criança de 13 anos, como você pode falar de sexualidade? Você nunca fez sexo, como você vai falar de sexo? É simples. Eu não fiz, mas sei às vezes mais do que você que tá aí só fazendo e tá fazendo mal. Então, voltando aqui, sem dar tapas nas caras das pessoas. Já dando tapas na cara das pessoas. Exato, depois eu aviso quando eu vou fazer isso. Então. Isso o quê? Da cara, né? Da verdade, cara? né? Na cara da pessoa, que a pessoa só faz, mas faz mal. Aí fica o companheiro lá, né? Sentindo mal, sentindo não gostado. E é isso. Às vezes a pessoa nem faz, né? Então tá no relacionamento e não faz. Aí o outro fica se sentindo amargurado, né? E assim, tem também sexualidade. É diferente de sensualidade, vamos dizer assim. Porque, tipo, falar sobre sexo no corpo e sexo na mente são totalmente diferentes. Sexo na mente você pode aplicar em qualquer coisa, até em dinheiro, por exemplo, porque existe o dinheiro, tudo que tem com O é macho e tudo que tem com A é fêmea, geralmente. Então, por exemplo, o dinheiro é macho. Então, você tem de procurar uma fêmea. Por exemplo, as ações são fêmeas. As moedas várias binárias, né? De opções binárias para investir. É tudo com A. Para multiplicar o dinheiro. Inclusive, sobre essa questão do sexo, da sexualidade, tudo. Inclusive, cabe até aquela expressão, né? Que a gente fala, ai, eu tava tão animada para fazer tal coisa, e aí perdi o tesão naquilo, né? A gente, sem querer, o nosso subconsciente, o inconsciente coletivo, já fala de sexo o tempo todo, né? Mas a gente fala de sexo, às vezes, assim, sem perceber que, na verdade, isso não é sexo físico. É a questão da sexualidade, é ter o ânimo, é o desejo. Então, é aquela vontade, aquele tesão, aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela gostosura, aquele desejo de fazer. Energia de vida, isso, né? Aquela energia de vida. Porque, assim, sangue é vida, né? Quando a pessoa tá sem sangue, a pessoa está morta. Então, se não houvesse o sexo físico, não existiria a vida. O começo da vida não teria semente. É tanto que, assim, tipo, todo o dinheiro que tiver, toda cédula, é macho. Então, você tem que procurar uma fêmea. Porque se fosse macho com macho, iria só 2 sementes sem terra. Então, sempre precisa de terra. Vocês que são agricultores aí, vocês sabem do que eu tô falando. Eu não sou agricultora, né? Eu começo por aí, que eu não passo nenhuma água nas plantas. Mas meu pai é. Então... Você entendeu desse princípio com seu pai? Sim, na Bíblia também tem sobre isso. Então, assim, tem também, tipo, quando a pessoa... Vocês mulheres, vocês vão entender. Quando você, às vezes, não sei quem na adolescência aí já se apaixonou só de pensar na pessoa. Então, é porque aquela pessoa mexeu com a sua mente e agora você nem beijou a pessoa, você nunca sentiu o cheiro da pessoa, às vezes a pessoa só tá pela internet, a pessoa se apaixonou porque o sexo tá na mente. Porque se houvesse no corpo, não tinha como isso acontecer. Se tivesse no corpo, você precisava só de toque físico e depois você estaria apaixonado. Então, é sobre isso que nós íamos falar hoje. Fala, pode falar se você quiser. Então, assim, só para reforçar mesmo a ideia que eu achei mais brilhante da minha filha, gente, no dia de hoje, nessa nossa conversa, essa ideia do inteiro. De se tornar inteiro, de se descobrir, de descobrir do que você realmente gosta, de parar realmente de ficar tentando se adaptar às relações para fazer dar certo, parar de ficar tentando agradar o outro, se tornar inteiro,
literalmente inteiro, se conhecendo o que você gosta, o que você não gosta. Também é outra parte bem interessante, bem importante, que eu tô começando a olhar para isso agora na minha vida, esses dias. É parar de ter medo da sombra. Às vezes você olha para você, tipo, vou falar nem de você, vou falar de mim. Às vezes eu olho para mim e vejo, poxa, eu tenho esse potencial aqui que isso não é legal. Isso aqui é perigoso. Isso aqui se eu usar do jeito errado, isso vai dar ruim. É uma treva isso aqui, gente. Isso é um pontinho preto, isso é um pontinho branco. Independente da cor do pontinho. E aí, o que falta fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Eu posso acolher o meu lado sombra. Eu posso reconhecer o meu lado sombra, né? A gente ouve muitos terapeutas falarem, inclusive como minha filha mesmo já citou, Rosana de Nebir, ela falou assim, muitas vezes um médico ele precisa ter um nível de psicopatia, de distanciamento emocional da situação muito grande para conseguir abrir uma pessoa, operar a pessoa, salvar a pessoa. Mas o médico ele consegue matar a pessoa facilmente, né? Mas ele escolhe usar aquele talento, aquele distanciamento emocional para salvar. Da mesma forma, a agressividade, por exemplo. A gente pode usar a agressividade para sair batendo nas pessoas na rua. Às vezes dá vontade de passar o carro por cima dos outros, né, carros, enfim. Né, de que o carro criasse asas, de sair fazendo drift, sair na direção agressiva total. Para esse Asphalt 8, caso vocês não saibam, vocês podem fazer loucuras. Então, mas eu como não sou da geração do game, né, eu queria fazer isso, pegar o volante mesmo e sair a Vera, né, acelerando ao modo louca. Mas assim, o que eu posso fazer com isso, né? O que eu posso fazer com essa energia toda de querer pegar um carro e sair dirigindo agressivamente? Para onde eu posso canalizar isso, né? Ou até mesmo assim, saber que eu tenho esse lado. Bom, isso é uma sombra, isso é uma coisa que se eu usar vai ser algo muito ruim, vai me causar muito problema. Mas eu posso saber o seguinte, bom, dirijo tranquilamente, vou tentando aqui dirigir como uma dama. É difícil para mim, mas eu vou tentando fazer. E aí eu sabendo que caso haja necessidade, na hora de dar um socorro, eu já sei que eu tenho um lado meu que é motorista de ambulância. Entendeu? Então é isso, essa questão de ser inteiro, de se conhecer, de ver do que gosta, saber do que não gosta e acolher o seu lado sombra, saber que dentro de você às vezes olha para uma coisa na outra pessoa que você julga, que você critica, condena. Eu digo, não é só nos relacionamentos assim, é também no relacionamento com, às vezes, os nossos pais, né? Quantas vezes a gente julga o nosso pai, a nossa mãe, um irmão, um parente, e a gente às vezes julga aquela pessoa porque a gente se considera melhor. Porque quem está julgando se coloca na posição de juiz é superior, juiz, né, profere uma pena, não é isso? Uma condenação, e aquilo tem que ser cumprido. Só que nos sistemas familiares, nas dinâmicas familiares, a gente não tem essa autoridade, nem mesmo quando a gente é pai, quando a gente é mãe. A gente às vezes vê nos nossos filhos coisas que a gente julga, que a gente condena. E a gente esquece que os nossos filhos são os nossos frutos. Eles são uma consequência de quem nós somos e de outros que vieram antes de nós. Então, às vezes o que você pode estar vendo no seu filho ou na sua filha, algo que você não gosta, é algo que você está querendo esconder e fugir de você mesma. Está em você mesma. Ou está no seu parceiro, mas o seu parceiro também é um espelho seu. Você atraiu aquela pessoa de alguma forma e você precisa olhar para aquilo. É algo que você precisa ver, aceitar, acolher e resolver. Ok? Então eu quero compartilhar com vocês essa nossa jornada aqui. E é muito bom, eu sou muito grata a Deus. E a companhia da minha filha também aqui. Que é uma pessoa que, desde que ela ainda estava sendo gerada, mas vamos colocar, desde que ela nasceu, né? Vamos colocar assim. Mas eu já sabia que eu nunca mais iria ficar sozinha, que eu sempre teria uma amiga de shopping, amiga da hora de diversão. E essa conversa entre nós aqui, né? Hashtag fica a dica de nome do quadro para o canal. Para mim uma diversão, está sendo divertido, está sendo produtivo. Está sendo uma honra, um prazer receber esse convite dela para estar aqui com vocês, juntamente com ela, para a gente estar falando desses assuntos que a gente já conversa em casa. A gente não vai falar só de coisa séria, tá, gente? Porque a gente não é só coisa séria. A gente tem
várias polaridades na nossa